Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos entrando na quinta semana, né, de quarentena, pelo menos a gente aqui em Curitiba, a gente aqui em casa tá na quinta semana de quarentena, né? Espero que vocês estejam todos bem e que, enfim, vai dar tudo certo em algum momento, eu acho. Vamos lá então, estamos eu, meus mullets, meu chazinho quente, para responder perguntas de vocês. Então hoje é terça, segunda-feira eu deixei uma mensagem lá no Instagram pedindo para vocês me deixarem perguntas e eu vou responder isso aqui hoje. Quem não tá me acompanhando ainda lá, dê uma olhada, porque agora eu tô postando, esse ano inteiro tô postando de verdade no Instagram, então agora é um perfil que vale a pena ser seguido, vejam só. E é isso, então vamos lá. Queria dizer antes de tudo que eu recebi poucas, mas algumas perguntas mais pessoais, de informações pessoais. E queria pedir desculpas para as pessoas que me fizeram essas perguntas desde já, mas eu não gosto muito da ideia de ficar dando informações pessoais na internet. Eu prefiro ser um pouco mais reservada nesse tipo de questão. Espero que vocês entendam. Não tem problema nenhum vocês terem feito as perguntas, é só uma opção minha de não querer responder certas coisas, beleza? Vamos lá então. A Ana Jumalta me perguntou quais são seus livros favoritos, preferidos, a palavra que ela usou. O que é uma pergunta, ao mesmo tempo, muito simples e muito difícil, né? Ana, eu diria que meus livros vão mudando muito ao longo do tempo. Eu acho que a gente muda e isso faz com que a gente mude as nossas leituras atuais e nossa percepção sobre as leituras atuais. E mude também nossa percepção sobre leituras passadas, né? E é interessante isso que acontece, né? Com livros, sei lá, que às vezes foi um dos nossos favoritos há 10, 5 anos atrás. E a gente vai lembrar desse jeito, né? Dessas obras, mas talvez se a gente lesse hoje, nossa impressão ia ser diferente. Enfim, uma coisa muito louca, né? Mas tentando responder a sua pergunta, lembrando que essa resposta pode mudar muito, né? Daqui a um ano vai ser completamente diferente, mas agora os meus livros preferidos são Assim Vivemos Agora, da Susan Sontag, Argonautas, da Maggie Nelson, Os Anos, da Annie Ernaux. Eu gostei muito de um livro recente que eu li, que é o Talvez Esther, da Katia Petrovskaya. Acho que entra fácil nos meus favoritos. Eu colocaria também Odisseia, do Homero. É uma história que vira e mexe e volta pra mim e eu penso sobre ela, então eu diria que é uma das minhas leituras favoritas, provavelmente. Ou nesse sentido de pensar que teve impacto, né, que fica voltando pra mim. Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, também é um dos meus favoritos. E, enfim, acho que hoje é mais ou menos isso. Certa Lectura me perguntou, seus pais incentivavam a leitura? Eu acho que até um certo ponto sim. Meus pais eram leitores eventuais. De vez em quando eu via eles lendo coisas, mas não eram leitores super vorazes ou super frequentes, assim. Mas acho que eles me incentivavam, assim, no ponto de achar legal que eu tava lendo e de me dar livros de presente, de aniversário ou de Natal, coisas assim. Eu até hoje tenho livros com as dedicatórias deles e tal. Eu era uma criança meio chata nesse sentido, eu tinha uma necessidade muito grande de ter os livros, não sei porquê. E, enfim, então nas datas importantes que eu ganhava os livros, isso era muito legal. E nesse contexto familiar eu acho que os meus irmãos também têm um papel nisso, porque eles são bem mais velhos que eu. Eu tenho uma irmã e um irmão e eles são uma diferença de idade grande, de mim pra eles. E eu sempre via eles estudando, quando eu era criança eles estavam no segundo grau, assim, então eu sempre via eles estudando e eu acho que isso me incentivou muito a querer ser que nem esses adolescentes da minha casa e enfim, eu acho que isso teve um papel bem importante também. E eu tive um caminho estranho nas minhas leituras de adolescência e eu acho que meu gosto mudou muito quando eu entrei na faculdade de jornalismo, assim. E eu falo um pouco mais sobre esse percurso de leitura da minha vida num vídeo, eu vou deixar o link aí também caso alguém queira saber mais sobre isso. A Larissa Pelezoni me perguntou como ou de onde surgiu a ideia de criar um canal. Então aí é uma história antiga, Larissa. Eu devo ter começado a assistir os canais lá por 2010, 2011, provavelmente, não vou saber precisar a data certinho. Uma época que ainda não existiam tantos canais. O primeiro canal que eu conheci, que foi quando eu descobri que tinha esse rolê, era o Batom de Clarice, da Juju Ervason.
ela tinha um blog e eu conhecia o blog e eu acompanhava minimamente os blogs de literatura e ela começou a postar os vídeos dela dentro do blog. Na época os vídeos, muitas vezes, não todos, mas muitos canais eram apêndices dos blogs. E foi assim que daí eu comecei a assistir os vídeos dela, e daí ela indicava outras pessoas, ou aparecia pelo YouTube, enfim, e foi assim que eu fui descobrindo o pessoal. E na época eu lia alguns blogs literários, mas eu nunca tive muita vontade de ter um, apesar de gostar de escrever sobre literatura. Isso pra mim sempre foi mais uma coisa tipo trabalho, assim, não sei, eu não sei porque eu não dialogava muito com o formato de blog, assim. E eu não tinha vontade de ter um blog, mas quando eu descobri os canais eu comecei a ter vontade de ter um canal. Agora, convenhamos, é uma coisa um pouco estranha você conversar pra uma câmera, um pouco constrangedora no começo, e toda a parte técnica, enfim. Então, de começar a ter vontade, até de fato começar a fazer, foi um tempo ali. Então eu comecei a gravar vídeos lá por outubro, novembro de 2012. Lá no primeiro vídeo eu falo oi, resolvi brincar também, e é isso. E comecei a falar sobre um livro. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo do primeiro vídeo do canal, caso alguém queira dar uma olhada. Mas é sobre José e Pilar, o livro sobre os dois, assim. É isso. É José Saramago, no caso, né? E estamos aqui desde então, aos trancos e barrancos, de vez em quando nos intervalos de tempo, mas é isso. A Samila SV me perguntou por onde começar a ler poesia, dicas, por favor. A Samila, tô achando que seu nome é Samila, não sei se é de verdade ou não, mas não sei se eu sou a pessoa certa para você fazer essa pergunta. Eu não sou uma leitora muito frequente de poesia também. Eu diria pra você dar uma olhada no Instagram da Mari Dal Chico. A Mari, ela tem um projeto de leitura de poesia no café da manhã, então ela sempre lê poesia no café da manhã e tem postado frequentemente sobre livros de poesia. Um livro que eu gosto muito, Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, e tem algumas coletâneas também, o melhor da poesia brasileira, coisas assim. Eu acho que podem ser uma ideia porque te dão muitas opções, muitas poesias diferentes para você começar a entender o que você gosta ou não gosta. E partindo a partir dos autores que você gostou mais, eu diria que essa é uma boa ideia, já que você, pelo jeito, não lê muita poesia ainda. A Jennifer Geraldini me perguntou, pensa em fazer doutorado? Sim, pretendo fazer doutorado, não sei se já vou começar ano que vem, não tenho ainda planos muito certos. Em algum momento eu pretendo fazer doutorado, sim, mas veremos quando que isso vai acontecer. Gisele Vaz M me perguntou como estudar textos teóricos. Ela me fez 3 perguntas, mas vamos lá, como estudar textos teóricos. Para mim depende um pouco do para que eu estou usando esse texto teórico. Em geral, se é um texto que eu vou debater em sala de aula como aluna, né, ou algum grupo de estudo ou alguma coisa assim, eu gosto de fazer anotações no próprio texto, porque eu acho que é mais fácil quando você está na sala de aula, se você anotou no livro, fez, enfim, do jeito que for. Obviamente, se o livro for seu, não anote em livros da biblioteca, isso é feio. Mas se o livro é seu, eu prefiro anotar, prefiro anotar no livro, porque eu acho que fica mais fácil de manusear o material na hora de fazer essa discussão. Porque senão, se você anota num outro lugar, você tem que levar o livro e um caderno, o computador que quer que seja, e eu acho que fica meio atrapalhado para acompanhar a discussão em sala de aula. Se é um livro que eu tô lendo que é para tipo dissertação, coisas assim, eu gosto de ler e fazendo as anotações no computador, porque daí eu já vou lendo e fazendo um fichamento. Então, nesse arquivo, eu abro um arquivo, eu vou tanto fazendo uma espécie de um resumo com a argumentação daquele autor, quanto já selecionando trechos que eventualmente possam ser úteis para o que quer que seja que eu estou usando esse artigo. Depois eu, com frequência, retomo esse arquivo e uso trechos específicos dele para construir o meu texto depois. Se não cabe em nenhuma dessas duas categorias, se é um livro que eu estou lendo teórico porque eu tenho curiosidade de aprender sobre o tema, mas não tem uma finalidade muito específica,
Aí eu só meio que vou lendo, e daí se eu às vezes sinto a necessidade de fazer algum tipo de esquema ou alguma anotação para me ajudar a acompanhar a argumentação, eu faço. Mas às vezes também não, daí depende um pouco da densidade do livro em si, né? Ela pergunta também como utilizar textos de apoio na leitura dos clássicos, antes ou depois da leitura do livro. Depende um pouco também do processo que você quer fazer. Às vezes a gente pode partir de um texto teórico e ver como a gente pode observar isso nas obras, nesse caso o texto teórico viria antes. Ou pode fazer o contrário, né? Pode ler uma obra e tentar pensar como que eu posso pensar, que ferramentas eu posso usar para pensar essa obra e partir disso para os textos teóricos. Eu acho que a gente tem resultados diferentes, ênfases diferentes, mas as duas são possíveis, né? Depende um pouco do que você quer fazer e qual é o percurso que você pretende fazer, onde que você quer chegar no final, enfim. E muitas vezes os dois, né? Porque às vezes a gente já conhece um texto teórico de antes, mas vai ler a obra e aí vai retomar o texto teórico para pensar certas coisas. Então também nem sempre é tão sistematizado assim, né? E ela me perguntou também, você está trabalhando atualmente com o quê? Então, para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo e eu estou terminando letras. E eu terminei o mestrado. Eu não tenho uma carreira profissional muito linear, eu tenho uma carreira um tanto confusa, mas atualmente o meu maior trabalho é dar aula de alemão. Eu dou aula de alemão em 2 escolas diferentes e eu dou aula particular também. Eu comecei a dar aula de alemão em 2015. Na época foi uma coisa que eu não esperava, mas eu acabei me apaixonando bastante, eu gosto bastante de fazer isso. Tirando isso, eu também dou aula numa universidade, uma disciplina só, mas eu acho muito divertido. E eu também trabalho como jornalista freelancer e faço trabalhos freelancer de diversas áreas, enfim. Então são esses os meus principais trabalhos atualmente. Luana França me perguntou, Luana França 07, saindo um pouco dos livros, que tipos de música e bandas você gosta de ouvir? Luana, eu diria que eu não sou das pessoas que sabem ouvir música direito. Tá, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de algumas bandas e eu até ouço essas bandas com mais frequência, mas em geral eu gosto de músicas e eu tenho uma lista gigante no Spotify que eu vou aumentando de, sabe, músicas curtidas, o que você coloca coraçãozinho, eu fico ouvindo essa lista continuamente. Nos últimos tempos, a minha principal forma de descobrir músicas novas são séries e filmes principalmente. Eu não sou muito dessas pessoas que vai ouvir o álbum inteiro ou algo assim. E o que mais que eu posso dizer sobre isso? Nos últimos tempos eu tenho tentado ouvir as listas da Rolling Stones, então tem os 500 álbuns mais importantes, que é internacional, e tem os 100 álbuns brasileiros mais importantes nacional, então eu vou intercalando entre os dois. Para tentar aumentar um pouco os meus horizontes musicais, mas é mais ou menos isso. Bandas que eu gosto muito, Interpol, The Killers, eu ando muito viciada, tenho ouvido muito Vivaldi, eu tenho ouvido as 4 estações reinterpretadas, recompostas pelo Max Richter. Que mais que eu tenho ouvido bastante? Eu tô na minha lista de curtidos, começa com Dua Lipa e daí tem Crystals, He Hit Me, música de Mad Men. Beatles, Maria Rita. Eu tenho 3 versões de Falando de Amor. Uma do Antônio Carlos Jobim, uma do Jobim com a Miúcha e uma do quarteto em si. Michael Jackson, Audioslave, Vivaldi, Frank Sinatra. Enfim, isso é uma lista que não faz muito sentido, mas é mais ou menos isso que eu faço. Eu acho que as pessoas que ouvem música séria vão me odiar um pouco agora. Continuando, Maísa Torres. Gi, curiosidades aleatórias. Me fala da história dos mapas na parede do cenário. Muitas perguntas sobre o mapa nos últimos tempos. Eu vou pegar e mostrar os mapas todos pra vocês. Mas em resumo, a maioria dos mapas são livros que eu peguei em viagem, então de cidades que eu conheci, esses mapinhas que dão no aeroporto, no hotel, nos museus, enfim. Um ou outro vieram de outras fontes, mas eu diria que a maioria é isso, então vamos fazer um tour dos mapas. Vamos lá. Então a gente está num cômodo que é o meu escritório.
aquele escritório com a estante fica do outro lado dessa parede, a estante bonitona. Vamos lá, temos o mapa da Alemanha. Esse mapa da Alemanha eu ganhei num evento que teve na Federal para professores de alemão, já faz uns anos. Mapinha, esse aqui é de Bratislava. Esse aqui é uma bandeira da parada gay de Aarhus, que a gente foi lá na Dinamarca. Ali temos um mapa de Curitiba. Em cima tem um mapa muito legal, deixa eu tirar a cadeira daqui. É um mapa de Paraná indígena, uma pesquisa muito interessante, aponta onde tem as aldeias e etc, etc. Esse aqui foi um cartaz que eu comprei em São Paulo, na exposição das Guerrilla Girls. Aqui tem o mapa da Áustria, ganhei no mesmo evento que o mapa da Alemanha. Aqui, Berlim, Londres, Santiago, Paris. Aqui temos um quadro do Monet, que tá preenchendo o buraco, um cartão postal de um quadro do Monet, obviamente. Varsóvia, Bucareste, Aarhus, Lisboa, Oslo, um mapa mundi. Esse aqui é um cartaz dinamarquês que eu peguei no museu, eles estavam distribuindo no museu lá, de um grupo chamado Superflex. É uma resposta que eles deram a uma situação numa época que eles estavam aprovando muitas leis anti-imigração na Dinamarca, e esse aqui é uma crítica a isso. Aqui temos Viena, aqui Odense, que é a cidade que a gente morava lá. Aqui tem Amsterdã e escondidinho aqui atrás do computador tem mapinha de Praga. Eu acho que esses dois eram dos guias, né, dos livros. E é isso, alguns estão rabiscados, a maioria tá dobrada. Tem uns rasgadinhos, porque em geral são mapas que a gente usou nas viagens mesmo. Mas tá aí o tour pelos mapas. E eu montei essa parede esse último ano, em grande parte inspirada pela nossa casa na Dinamarca, o apartamento que a gente alugou pra morar lá. Tinha um mapa bem bonito na parede, o mapa não era nosso, era da dona da casa. Mas, enfim, quando eu voltei eu pensei, eu quero fazer uma parede com os quadros. A maioria deles eu já tinha em casa, também de viagens anteriores, que essa mania de guardar papel. E alguns vieram então dessa última viagem mais recente, que daí eu já tinha em mente que eu ia fazer isso e fui colecionando mais mapas. Não tem mapas de todas as cidades que a gente já foi, infelizmente, não colecionei isso sempre, mas tá aí, tô começando, quem sabe um dia a gente não aumenta essa parede. Mas eu gosto bastante de mapa e pra mim é um jeito legal de ficar lembrando dessas viagens e tal. Alguns dos mapas, não sei se dá pra ver direito, mas estão rabiscados, enfim, então eu gosto de lembrar dessas experiências. A Fefs Lima me perguntou, fala sobre seu aprendizado de alemão, por favor. Vamos lá então. Eu sempre gostei bastante de aprender língua e eu fazia um curso de inglês, comecei quando eu devia ter uns 12, 13 anos talvez, fazendo contraturno, né, fora do colégio. E quando eu tinha lá meus 18 eu meio que acabei. Eu acho que, vamos por partes, acho que a gente nunca acaba de aprender uma língua, né? Eu acho que mesmo nossa língua materna, a gente tá sempre aumentando o vocabulário, vendo outros jeitos de falar. Enfim, eu acho que a gente não para de aprender uma língua nunca, muito menos uma língua estrangeira e tal, mas eu acabei o que eu conseguia fazer na escola, que eu conseguia fazer formalmente estudando, né? E eu fiz os testes e passei nos testes e tal, e na época então eu pensei, vou começar a estudar outra língua, já que eu acabei. Então esse acabei entre aspas, né? Já que eu acabei os cursos formais. Na época a língua que eu pensei em estudar era o alemão. Meu pai falava alemão, falava com a minha avó, eles são descendentes, eles têm esse alemão de Santa Catarina, que é quase que um dialeto à parte do alemão, né? E eu pensei, cara, vou estudar alemão. Meu pai não me ensinou alemão, que é uma pena, mas, enfim, comecei a estudar alemão então. Na época eu estudava numa escola aqui de Curitiba chamada Centro Europeu, meu pai trabalhava lá, então a gente tinha desconto, então eu fiz bastante tempo lá. E depois de certo nível, não tinha mais na maioria das escolas, eu acabei indo para o Instituto Goethe. Em 2012 também passei um tempo em Berlim, fazendo o curso lá. E quando eu cheguei em 2014, eu estava um pouco em crise, digamos assim. Eu tinha terminado de fazer o curso do C1, mas eu sentia que eu não era um nível C1
confortável, eu ainda ralava um pouco no C1 e eu não tinha vontade de fazer o C2 imediatamente, porque eu achei que eu não ia render muito. E em grande parte isso aconteceu porque quase durante o curso do C1 inteiro eu não me dediquei tanto quanto eu gostaria, eu estava fazendo muitas coisas e trabalhando. E língua depende um pouco disso, né? Não é só ir na aula e uma vez por semana e achar que você vai sair falando muito. Língua depende muito do nosso contato e do nossa dedicação e nosso tempo, né? E foi aí que eu comecei a fazer letras. Esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu fui fazer letras alemão, porque eu queria encontrar outra forma de ter contato. E uma das coisas muito legais, eu refiz cursos de língua na faculdade, isso foi bem importante também. Mas uma das coisas muito legais é que a gente tem aulas em alemão sobre outras coisas. Então a gente vai ter aula de literatura alemã em alemão, enfim, várias aulas de outros temas afins, né? A gente ainda está no curso de letras, mas não aulas de língua, mas aulas em alemão. E isso me ajudou muito a pôr em prática e pensar em alemão e tal, isso foi muito importante pra mim. E foi isso. Então, eu acho que esse é um pouco o percurso, mas como eu falei, a gente nunca para de aprender uma língua, né? É sempre um contato importante. E eu comecei então a datas, né? Eu comecei a aprender em 2008, só pra ter uma ideia de tempo. O Luca Greco me perguntou, tem planos de ler mais alguma epopeia? Sim, gosto muito das epopeias que eu li e sim, são projetos grandes, né, ler epopeias, são livros gordos, mas eventualmente sim, quero ler Eneida, por exemplo. A Vani, linda, Vani, um beijo, me perguntou como ler mais livros do que comprar e como gerenciar livros não lidos na estante. Eu também não sei. Uma coisa que eu já passei por um tempo em que eu comprei mais livros. Eu era muito mais suscetível a promoções e última chance e tal. E o que eu fui percebendo depois de acumular muitos livros, e daí tanto de compras quanto livros que eu recebi de editoras, é que, pra mim, não sei se isso é pra todo mundo, mas a vontade de ler certos livros tem meio que uma data de validade, assim, e eu acho que se você não lê quando tá empolgado, eu comecei a olhar pra minha estante de livros não lidos e pensar que tem certas coisas lá que eu não quero mais ler, e eu perdi o timing de lê-las. Então eu comecei a perceber que isso de comprar muitos livros muito rápido e não ler eles, pra mim, pro jeito que eu encaro a coisa, não faz muito sentido. Porque às vezes você perde a vontade de ler certas coisas, isso é meio triste, né? Eu sei que tem gente que gosta de colecionar livros e não tem nada de errado, se é isso que você gosta de fazer, vai com tudo. Mas pro jeito que eu penso, que é ter livros pra ler livros, eu comecei a pensar que faz menos sentido ter essas estantes muito grandes, então eu comecei a comprar bem menos e tentar pensar... Eu tenho uma lista muito grande de livros que eu quero comprar, mas de comprar eles quando eu quero ler e ler eles naquele momento. Então isso é uma coisa que me ajudou bastante, ao menos a controlar dela não começar a crescer de novo. Eu também comecei a tirar livros que eu realmente não queria mais ler e doar essas coisas. E é isso, mas eu também ainda tenho uma estante gigantesca de livros não lidos. O que eu acho que ajuda também é deixar eles separados. Então deixar os livros não lidos separados dos livros lidos é uma coisa que me ajuda a prestar atenção no número, no volume, de fato. E eu tenho a estante de livros não lidos e eu tenho uma pilha separada que fica no quarto, que são as coisas que eu tô com vontade de ler imediatamente, que é uma pilha que vai flutuando, vai mudando e tal, mas que me ajuda a pensar no universo do que eu quero ler. Então eu diria que é mais ou menos isso, mas eu também acho que essa é uma parte do mundo da leitura que eu ainda não aprendi a fazer direito. A Brena Sente me perguntou como você começou a escrever resenhas para revistas. Um pouco cara de pau, você manda um e-mail e fala: oi, eu sou fulano, eu quero começar a escrever. Em geral você tem que mandar umas ideias de pauta, depende um pouco do funcionamento de cada revista. E às vezes você conhece alguém e a pessoa te convida a escrever, então depende um pouco caso a caso, mas é mais ou menos isso. A Bea Moraes me perguntou o seguinte: tem o mesmo prazer e naturalidade ao ler em outros idiomas? O que te ajudou nesse processo? Eu diria que hoje em dia, em inglês, sim. Em alemão, chegando lá.
E é mais ou menos isso. No inglês, o que eu comecei a fazer é começar a ler as coisas mais simples antes. Com isso, eu quero dizer livros mais YA, quadrinhos, contos, coisas assim. E tentar não... Talvez os clássicos de cara são um problema, porque tem uma linguagem mais antiga, então às vezes coisas mais contemporâneas são mais simples no primeiro momento, e você vai dificultando aos poucos. Eu percebo que coisas mais curtas me ajudam, porque eu tenho a sensação que com textos muito longos a gente perde o fôlego e perde a empolgação quando começa a travar. Em textos mais curtos eu acho isso mais gerenciável. O alemão, porém, foi um pouco diferente, porque quando eu comecei a fazer letras e as aulas de literatura alemã, a gente começa... elas são cronológicas, são 4 disciplinas, literatura alemã 1, 2, 3 e 4, e o A1 começa na Idade Média, né? Então, você começa pelos mais difíceis, basicamente. Mas o legal é que a gente tem acompanhamento de professor, que ajuda a gente a entender esses textos também, então não é assim que a gente está lendo aquilo sozinho, né? Mas eu diria isso, começa com coisas que estão dentro do teu nível linguístico e vai avançando aos poucos. É um jeito de aprender vocabulário, então é importante ter dicionário, às vezes ler em e-book é legal, porque tem os dicionários embutidos e fica um pouco mais prático de fazer isso. E indo aos poucos. E ter um pouco de cuidado de perceber que, enquanto a gente usa essas obras como meio para aprender outros idiomas, a gente também não vai, talvez, ter uma percepção tão grande de questões poéticas, ou de ironia, ou de coisas assim, não no começo, pelo menos. E tudo bem, a gente tem que começar de algum lugar, e tudo bem você não entender tudo da obra, e depois voltar na obra, ou ler a obra em inglês e em português, ou na língua que você está aprendendo em português, para ver como se dá essa relação. E, enfim, né, eu acho que é um pouco por aí. E se acostumando, no começo é um pouco cansativo e depois de um tempo vai melhorando e dá tudo certo. Renato Dosley me perguntou, Dosley, enfim, opa. Você acha que, sobretudo desde Knausgaard, temos um apego excessivo à autobiografia? Não sei, Renato, eu gosto muito, né, de Knausgaard, e eu gosto muito de memória, principalmente, né. Tem toda a teoria da autoficção que bombou nos últimos tempos, de pensar como a autoficção se tornou um pouco importante para todo tipo de escrita, e todo tipo de uma produção de uma época era marcada por ser em diversos níveis autoficcionais ou autobiográficas. Talvez tenha a ver com o movimento da gente estar mais preocupado com o indivíduo de novo. A gente tem muito da nossa produção de conteúdo em redes sociais, eu aqui no canal, por exemplo, é muito centrado no indivíduo, né? O que eu tô lendo, o que eu tô achando sobre as obras, deixou de ser uma produção de conteúdo tão jornalística e tão afastada, em que o autor daquele texto meio que some, mas é muito voltado para uma coisa assim. Então eu acho que até certo ponto a crítica literária de hoje também está pegada nessa ideia do eu, né? Tanto quanto talvez a ficção. Principalmente pensando nessas novas formas de crítica que surgiram com a internet, dos canais, dos blogs, dos Instagrams, enfim. Mas mesmo na crítica mais formal, se a gente for ver, eu acho que isso repercutiu lá também, porque hoje vai ter muitos textos que vão pensar sobre a experiência da leitura daquela pessoa e não tanto uma questão mais objetiva. Se é que uma questão objetiva é possível quando a gente fala de leitura, mas enfim, vocês estão entendendo. Se isso é excessivo, qual foi a palavra mesmo que você... um apego excessivo... Eu acho que talvez seja só um gênero. Não sei se chega a ser um apego excessivo. Não sei. Tô pensando ainda sobre a sua pergunta. Eu acho que existe. Se é excessivo, eu não sei te dizer. A Bea Moraes. Ler te inspira a escrever? Que livros, leituras despertaram, lapidaram a sua escrita? Bea, eu escrevia contos quando eu era adolescente. Começo da vida adulta, nada que preste, nada muito bom. E desde então eu não escrevo mais ficção, assim, eu escrevo resenhas, escrevo textos jornalísticos, escrevo dissertação, artigos, mas não sei.
Eu não descarto a ideia de eventualmente vir a escrever ficção de novo. Eu acho que é alguma coisa que pode acontecer, mas não tem nenhum plano específico agora, não tem nada em andamento. Então, imediatamente eu diria que não sei se tem alguma coisa que me inspira especificamente. A Marida, oi, tudo bem? A Mari é minha amiga há muito tempo. Inclusive, ela estava no vídeo indicando livros de editoras e escritores independentes. Mas ela me perguntou qual a próxima língua estrangeira que pretende aprender. Então, para quem não sabe, eu falo inglês, falo alemão, falo um pouco de francês. Eu fiz um semestre de russo e eu gostava muito de aprender russo. E eu falo um pouco de dinamarquês por ter morado lá um tempo e eu estudei um pouco de dinamarquês lá e tal. Bom, eu tô bem viciada em Duolingo nesses tempos de quarentena e atualmente eu tô fazendo francês. Meu francês tá meio enferrujado, eu estudei até o A2 só também, então também não fui muito longe. Então, tô com francês. Tô com o russo, eu fiz só um semestre de russo, é bem pouco, mas eu gostava muito de aprender russo e eu não consegui continuar o curso por questões práticas, de horário e etc. Mas é uma língua que eu quero voltar a aprender de verdade assim mesmo. Tô com dinamarquês, eu acho uma língua engraçada e enfim, continuo aprendendo dinamarquês e a novidade aqui é o italiano. Já que eu aprendi a língua de um lado da família, eu pensei que por que não aprender a língua do outro lado da família, não é? Então é isso, mas eu tenho muita vontade de aprender tcheco e eu tenho muita vontade de aprender turco. São línguas que eu acho belíssimas e eu acho que tem uma literatura belíssima que ainda não é completamente descoberta e eu tenho vontade de aprender em algum momento essas línguas também. Nenhum plano, gente, isso são vontades a longo prazo, nenhum plano muito específico. O Gabriel M. Matos me perguntou, já leu Natalia Ginzburg? Não. Se sim, tem um livro favorito dela? Não li. Mas tenho vontade de ler, então me avisa aí o que vale a pena ler dela. A Carolina me perguntou, você faria uma terceira faculdade? Se sim, qual? Olha, não tenho nenhum plano imediato, mas eu não descarto. Eu tenho que terminar a segunda ainda, né? Primeiro de tudo, tem essa questão. Eu tenho interesse por estudar economia. Eu assumo que são movimentos que eu acho interessantes e que eu acho que podem explicar muito da sociedade. Eu teria alguma vontade de estudar gastronomia, porque eu acho outro mundo fascinante, assim. E, enfim, são dois cursos que eu faria, mas eu não sei se eu teria energia e empenho para fazer uma terceira faculdade tão logo. Porque é um empreendimento de longo prazo, né, gente? Principalmente se você quer fazer um curso de direito, assim, realmente aprender. Então, não sei se tão cedo. Mas eu gosto de estudar, quem sabe, né? A gente nunca sabe. O Bulara me perguntou qual a importância de um cânone literário brasileiro. Então, vamos lá. Cânone é uma coisa complicada, né? A gente, em geral, teria a formação de um cânone feita por acadêmicos que vão pensar na história da literatura e no que é importante a gente conhecer para entender a história da literatura, que está ligada com a história cultural do país e que está ligada com todas essas coisas. Até aí, a ideia de um cânone é uma ideia muito interessante, porém ela tem todo um grupo de problemas, né? O primeiro deles é que quem determina o cânone está partindo de um local de fala, de uma centralidade muito específica e vai escolher textos que fazem sentido para ele. Então, sempre que a gente pensa na formação de um cânone, a gente tem que pensar que não existe um cânone neutro, não existe um cânone único, não existe um cânone homogêneo, é sempre alguém escolhendo o cânone. Então eu posso vir aqui e fazer uma lista no canal de 10 livros que eu considero o cânone da literatura mundial, literatura brasileira, o que quer que for. A questão é que é impossível para uma pessoa ou um grupo de pessoas conhecerem todas as obras e é impossível para a gente também se desapegar dos nossos gostos e da nossa formação pessoal. Então essas todas são questões que vão afetar muito a formação de um cânone. Então quando a gente pensava num grupo de homens cientistas escolhendo um cânone, ficava muita coisa de fora que não cabia nos valores aplicados por essas pessoas. Então, se essas pessoas
não acreditavam que mulheres eram seres pensantes, não haveriam mulheres no caminho deles. Ainda que possam ter existido muitas obras muito importantes escritas por mulheres, ou muito boas. Agora, a gente entra num ciclo, porque quando o cânone começa a ser formado e quando o cânone começa a ser lido, ele começa a influenciar a produção nova, e quando isso acontece, o cânone vai se reformando com essas coisas novas e excluindo, e permanentemente excluindo essas outras obras não canônicas da discussão. Então isso cria uma bola de neve imensa. E toda a crítica da formação de um cânone é essa: quem está formando o cânone, por que está formando o cânone, o que está por trás da formação de um cânone, e o que fica de fora da formação do cânone, por que fica de fora. Porque tem coisa que vai ficar de fora porque é ruim, mas tem coisa que vai ficar de fora não porque é ruim, mas porque não entra em diálogo com o que era o valor estético dominante dessas pessoas que decidem o que é o cânone. Então, a gente entrou num buraco, né? Como você pode perceber, não é uma resposta simples. Eu acho que a importância de um cânone existe no sentido de orientar as leituras. A gente, como leitor, tem que começar de algum lugar. Ou se a gente for ver o corpus de coisas publicadas, é gigantesco. E se a gente não tem um norte de por onde começar, pode ser confuso, pode ser desestabilizante, e um cânone ele se presta a isso também. Mas eu acho que é sempre importante, e por isso ele tem uma certa importância, sim. Porém, eu acho que a gente sempre tem que olhar essa ideia de um cânone de um jeito crítico. Quem que pensou, quem que tá, quem que não tá, por que não tá. E também pensar nas leituras fora do cânone como importantes por causa dessas questões, né? Não é só porque isso foi dado como cânone por alguém que a gente tem que gostar e que aquilo é o único tipo de coisa boa. Eu diria que existe uma importância, mas não é uma importância extrema, não é a única importância possível. E, enfim, diria isso. Mas é complexo, gostaria de saber a sua opinião, inclusive. Zeit me perguntou: está conseguindo manter o foco nessa quarentena? Adoro seu canal, obrigada. Não, nem sempre. Fiquei bem desajeitada nas leituras no final de março, começo de abril. Tô começando a engatar um pouco, essa última meia semana foi um pouco melhor nas leituras. Tinha vontade de fazer mais coisas, não tô fazendo tantas coisas quanto eu gostaria. Eu tô dando aula, né? Tem alguns dos lugares que eu trabalho estão dando aula online, então tô dando um pouco de aula. Mas tem alguns outros ideias, projetos, planos que eu queria estar desenvolvendo e que eu não estou conseguindo desenvolver tanto quanto eu gostaria. Mas eu acho que é isso, eu acho que um dia de cada vez, e se a gente de vez em quando sente que precisa dar um tempo e fazer uma outra coisa e assistir uma série, tá tudo bem também. Né? Não é um período fácil da gente digerir, as coisas aconteceram muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então eu acho que tudo bem levando um dia por cada vez, e se em algum momento você não conseguir se concentrar, no dia seguinte conseguir, tá tudo certo. E é isso. Jamile Teles, escritor ou escritora favorito? Susan Sontag. A Nadir Saleri me perguntou, não é pergunta, mas tenho curiosidade sobre como começou nos livros. Não sei se já comentou. Já comentei um pouco. Tem um vídeo sobre isso aqui. No canal eu conto um pouco desse meu percurso. Eu acho que eu já comentei um pouquinho no canal, mas comecei a ler quando eu era criança. Até a adolescência tinha um gosto bem best-seller, fantasia, nada de errado com isso, mas era o que eu estava lendo na época. E quando eu comecei a faculdade de jornalismo, que eu comecei a ler outras coisas diferentes. E mesmo a Nadir também me perguntou, também não é uma pergunta, mas poderia falar mais sobre seus livros em alemão e francês. Também estudo essas línguas. Eu tenho mais coisas em alemão porque eu fui mais vezes para a Alemanha e acabo trazendo coisas de lá, e tem algumas coisas que eu comprei também para a faculdade. Francês eu tenho pouca coisa, na realidade meu francês, como eu falei, é nível A2,
foi suficiente quando eu fui pra lá pra conversar essas coisas de restaurante, de hotel, etc. Mas não é, assim, não me sinto muito segura em ler livros em francês de verdade, assim, ler literatura de verdade em francês. Mas em geral, então, a maioria eu diria que eu comprei pra lá. Se não, eu compro pela Amazon, às vezes também. E às vezes vale a pena você pensar em comprar pro Kindle, porque quando a gente tá aprendendo idiomas e às vezes a gente ainda precisa muito de dicionário, é legal porque você é mais prático e eu acho que isso deixa a leitura um pouco mais fluida, um pouco mais fácil. A Brica Braque me perguntou: gosta de gatos? Adotaria um? Eu até gosto de gatos, Brica, mas eu gosto mais de cachorro. Eu até teria um cachorro se dependesse de mim. Quem não gosta de cachorro nessa casa é meu marido, ele não gosta de bichinho nenhum. Como a gente mora num apartamento relativamente pequeno e quando a gente não está de quarentena, a gente fica muito pouco tempo em casa, eu tenho dó de ter um bichinho que vai ficar muito sozinho, eu acho que seria meio negligenciado. Então, quem sabe quando a vida mudar, a gente tiver um espaço maior e tal, mas eu teria um cachorro. E vamos para a próxima pergunta. Esse vídeo vai ficar gigantesco, né? A Gabriel Matos me perguntou: que caminhos uma pessoa que já escreve sobre literatura deve seguir para ser publicado em jornais ou revistas? Fazer contatos com as pessoas que trabalham nos jornais e nas revistas. Só Resenha me perguntou onde você comprou esse grito aí atrás, o grito de pelúcia que aparece na estante lá do outro escritório. Foi na internet, faz muitos anos, a gente não tinha nem casado ainda, eu dei de presente pro meu marido. Tenta procurar como The Scream Soft Toy ou Stuffed Animal, alguma coisa assim, que talvez você consiga achar, mas era um desses sites meio aleatórios de bugiganga importado, assim. Ele grita, inclusive, ele tem ele tá sem pilha, a gente, depois que acabou a pilha, nunca mais comprou a pilha, mas tem um desses negocinhos que quando você aperta ele faz bem engraçado. O La Roldão, é assim? Me perguntou: você pensa em fazer um doutorado? Sim. Alguma ideia sobre isso já? Não. Por isso que não tenho nenhum projeto ainda específico, eu tô pensando em ideias, já namorei algumas opções diferentes, mas eu quero entrar com uma ideia mais desenvolvida, enfim, ainda em andamento. Andr SN me perguntou: algum livro te remete a algum lugar que já visitou? Sim, com frequência. Quando eu leio coisas, principalmente sobre cidades que eu gosto muito, Berlim, Londres, São Paulo, e eu leio sobre essas cidades, eu sempre lembro de alguma forma da minha experiência em Paris também. Eu acho sempre relações possíveis, né? A Suzane Vers me perguntou: já leu o Torto Arado? Não. A Gisele me perguntou: como é mesmo o nome da autora que você pesquisou para sua tese de mestrado? Ida Pfeiffer. Deixar aqui na tela, eu fiz também um vídeo sobre mestrado, sobre a minha pesquisa e etc, caso vocês queiram saber mais. E por fim, eu recebi uma pergunta por mensagem também, que não coube na caixinha. O Rafa Marcial me perguntou: o que você acha sobre livros que hoje podem ser considerados machistas, homofóbicos ou racistas, mas que refletem opiniões da época em que foram escritos? Acho uma situação um pouco complexa também, e eu acho que diferentes pessoas podem lidar com esse tipo de obra de um jeito diferente. E a gente tem ainda duas situações um pouco diferentes. Eu quero dar um exemplo para ilustrar essa situação. Eu gosto muito de Mad Men, a série. Mad Men é uma série que se passa na década de 60 nos Estados Unidos, especificamente numa agência de publicidade, e ela tem muito a ver com esse mundo do consumo, do pós-guerra, e essa felicidade que se tem e como os hábitos mudam. E ela parte de uma sociedade que era muito machista, e a gente vai ter algumas mulheres protagonistas que vão mostrar o papel das mulheres, e mulheres muito diferentes entre si, passando por essas mudanças e tal. Esse é um momento muito machista, muito homofóbico, e eu acho que a série vai retratar esse cenário e vai retratar personagens que são
bastante centrados nisso, mas ela vai fazer isso principalmente para criticar esses comportamentos. Lembrando que é uma série feita nos últimos anos, né? Não é uma série da época. Então tem gente que vai assistir essa série e vai dizer é uma série machista. E de fato, a gente tem muitos personagens machistas, mas eu diria que ela serve para retratar um tempo e fazer uma crítica do tempo e etc. Então eu acho que, assim, o jeito que eu gosto de ler é entender que as obras podem retratar certos tempos, isso ser importante para a gente ter um olhar crítico sobre isso, ver como era na época, relacionar isso com o nosso tempo e ver como isso é no nosso tempo e fazer essas relações e tentar pensar que isso não precisa acontecer de novo, sabe? E eu acho que a gente pode partir desse movimento para fazer isso. Até porque esses podem de fato ser aspectos bastante criticáveis de certas obras, mas são obras do nosso cânone, são obras do nosso mundo e é importante também a gente conhecer certas coisas. Porém, pensando no tempo que a gente tem como leitor, limitado, a gente só vai conseguir ler um certo número de obras na nossa vida, eu super entendo alguém que não queira ler essas obras porque prefere ler outras coisas. Eu acho que é um viés bastante razoável, bastante ok, porque a gente faz opções com o nosso tempo, né? A gente vai optar a ler certas coisas em detrimento necessariamente de outras coisas. E então, tudo bem também, eu acho uma opção pessoal bastante justa alguém não querer ler livros desse tipo. Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado antes de condenar completamente essas obras, porque eu acho que ainda existe uma importância em lê-las criticamente, entendê-las criticamente. E lembrar também que esse tipo de obra ainda existe hoje, né? Esse tipo de pessoa, esse tipo de problema ainda existe hoje. Não são coisas tão afastadas temporalmente, são coisas contemporâneas também. E tentar lidar com essas obras também pode ser o começo de tentar lidar com essa situação no mundo real. Agora, isso eu tô pensando em obras ficcionais, né? Não tô pensando tanto em obras que realmente estão fazendo uma apologia ou estão ensinando manuais ou enfim, obras ideológicas que estejam pregando certas coisas, né? Esse tipo de obra eu acho que pode até ser estudada por historiadores, etc., mas não entendo muito o porquê disso circular amplamente ou ler isso amplamente também. Não sei se isso deveria ter espaço. Bom, pessoal, é isso então. Eu acho que eu tô falando há 1 hora, basicamente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Espero que vocês estejam gostando aí de todos os vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau.